A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, vamos responder a um comentário da nossa querida irmã. O nome dela é Marielle Rocha. Então ela diz: Irmão Jair, não soube também que o irmão tem feito muitos vídeos. Porém, ao assistir esse vídeo que o irmão postou por último, não consegui compreender qual a finalidade do mesmo. Por acaso o irmão é a favor da igreja que não repreende o pecado do adultério e fornicação? Irmão, esse é um principal diferencial que temos na congregação, pois é notável que muitas outras denominações não repreendem o pecador, pois eles pensam que não há limites para o arrependimento. Mas sabemos que Jesus Cristo disse para uma pecadora: vá e não peques mais. Além disso, só existe um batismo de arrependimento. E em Hebreus 6, de 1 a 6, está escrito que é impossível quem recaiu ser novamente regenerado ao arrependimento, pois crucificaram a Cristo novamente. E Cristo não morrerá novamente na cruz. Aí ela cita o verso lá de Hebreus, né? Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos se Deus permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Hebreus capítulo 6, versos de 1 a 6. Diante do exposto, não temos uma palavra de consolo para oferecer aos que abandonaram a graça. Simplesmente não podemos julgar, pois também está escrito: porém, aos que se dão à prostituição aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus capítulo 13, verso 4. Mas jamais a igreja poderá deixar de exortar sobre este assunto. Tá bom, querida. Tá bom, né? Só que vamos fazer uma diferença, né? Por favor. Exortar sobre o assunto não é ficar do púlpito gritando, né? Fora daqui. Você é um cadáver. Você é uma cadela que voltou ao seu próprio vômito. Você é uma porca lavada. Você está fedendo. Você não é das minhas ovelhas. Aqui não é teu lugar. Entendeu, filha? Você entendeu? Então, você está generalizando também. Você está colocando todas as demais comunidades cristãs no mesmo nível. Entende? E milhares delas não estão fazendo exortações semelhantes a estas que eu acabei de dizer. Cão, cadela, porca lavada, cadáver, fora daqui, não é das minhas ovelhas. Está entendendo? E então você está nivelando as demais igrejas pelo pior nível. Mas fique sabendo, não é, isso não espelha a verdade. Tá? Isso não é verdade. Há comunidades cristãs que disciplinam aqueles que cometem o que nós chamamos de pecados cabeludos. Né? Mas eles não expulsam da igreja. Eles não fazem isso, porque isso nada tem a ver com o Senhor.
Isso não procede de Deus. Entendeu? Então veja, eu vejo que você citou por 2 vezes o verso de Hebreus 6, né? Notoriamente os versos de 4 a 6. Né? Então nós vamos conversar um pouquinho a respeito deles. Veja bem, querido, é o seguinte. Eu vou direto ao ponto, sabe? Ao coração de toda essa grande confusão. Muito bem, então vamos abrir a Bíblia Online aí na internet. Temos aí a Bíblia na língua portuguesa de João Ferreira de Almeida. Vamos procurar o Novo Testamento grego, textos receptos, e procurar a palavra caíram, recaíram, e sua correspondente na língua grega, parapipto. É a palavra caíram, do verso 6. Tá? Lá no verso 6, nós vemos o quê? Deixa eu procurar aqui. O verso 6. E recaíram, ou caíram, né? Sejam outra vez renovados para arrependimento. Eu pergunto, essa palavra caíram, do verso 6, significa pecar? Significa o adultério? Significa a prática da fornicação? Hein? Definitivamente, fique sabendo, não quer dizer adultério, não quer dizer fornicação, não quer dizer homossexualismo, não quer dizer roubo, não quer dizer assassinato, não quer dizer nada disso. A palavra grega aqui usada é parapipto, que literalmente significa cair da fé verdadeira. Tem uma Bíblia aí, inclusive, né? O Novo Testamento interlinear grego-português. E esse verbo, caíram, é traduzido como tendo caído em apostasia. O que significa apostasia? É você abandonar, né, a doutrina, o ensinamento. Tá? Eu sou corintiano, tá bom? Se eu for lá para uma reunião lá dos palmeirenses, ou num campo de futebol lá, fica lá, porco! Eu apostatei da minha crença corintiana. No caso aqui, essa apostasia é da doutrina do Senhor Jesus, né? Então, o Novo Testamento interlinear grego-português está traduzindo esse verbo cair como tendo caído em apostasia, que é o desvio da doutrina de Jesus Cristo. Olha, eu não fiz curso de grego, tá? Eu não fiz curso de grego, mas a gente vai pesquisando, entende? E vai descobrindo as coisas. Então veja, procura na Bíblia Online aí. Na Bíblia Online, você procura lá Hebreus capítulo 6, verso 6. E você vê lá a versão João Ferreira de Almeida, e você procura lá o textos receptos, tá? E você vai ver a palavra, essa palavra, você vai identificar essa palavra lá no texto receptos, que é a palavra, né, parapipto, é isso? E vai ver o significado dela. Procura aí, depois disso, né, procura aí um dicionário de língua grega, grego-português, tá? E eu achei num site aí, ptglosbe.com, que é um dicionário grego-português, português-grego. E veja, eu acho ele importante porque ele apresenta a frase, a palavra dentro da frase, e você percebe assim qual é o seu verdadeiro significado. 2 delas eu destaquei onde encontrei o significado de extraviou-se, e um outro significado que é a aplicação errônea da verdade. Então veja, eu acho muito importante
no Glossary, você pode verificar traduções em linguagem grego ou português, mas também fornece exemplos de uso, mostrando dezenas de exemplos de frases traduzidas conforme a palavra dentro da frase. Isto é chamado de memória de tradução e é muito útil para tradutores. Pode-se ver não apenas a tradução da palavra, mas também como ela se comporta na sentença. Nessas memórias de tradução, elas vão principalmente de corpos paralelos, que foram letras feitas por seres humanos. Percebe a importância deste dicionário? Então é lá que eu fui buscar isso daí também, né? Para reforçar a ideia de que esse caíram e recaíram não tem nada a ver com o pecado sexual e estas coisas todas que a grande maioria das seitas e das igrejas que desprezam o ensino da palavra de Deus, a interpretação que eles fazem em cima desta palavrinha aí. E daí eles partem para o assassino de almas, para a destruição das pessoas. Entendeu? Quando, na realidade, isso nada tem a ver com o propósito do apóstolo que escreveu a carta de Hebreus, né? Então, do versículo 1 ao versículo 3, diz o seguinte: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, aqui do versículo 1 ao 3, o autor está tratando de maturidade, crescimento na vida cristã. Tá? Então, veja, agora daqui para frente, o versículo 4 em diante, diz, né? Porque é impossível os que já uma vez foram iluminados, tá? O que é iluminação? Iluminação é o seguinte: você não sabia de determinada coisa e você ficou sabendo. Você não entendia e passou a entender. Compreendeu? Veja, eu, por exemplo, eu sou crente há muitos anos, né? E eu não sabia que a palavra caíram não quer dizer pecado de adultério, de prostituição, estas coisas todas. Significa apenas a apostasia, o abandono da fé em Jesus Cristo. Entendeu? Então depois, mais adiante. Então você vai percebendo que não se refere ao crente comum. Essas pessoas tinham feito alguma coisa muito especial, tá? Muito diferente. Preste atenção. Depois disso, e provar o dom celestial. Mas o que é esse dom celestial? Exatamente o que é isso? Eu pergunto para você: você tem a oportunidade de congregar, assistir um culto, cantarino, ouvir o testemunho das pessoas, ouvir milagres e maravilhas, né? Isso aí não é provar o dom celestial? Não é de graça isso daí? Isso não é uma coisa que Deus nos deu? A possibilidade de participar? Então, quando você participa de uma reunião cristã e você tem a oportunidade de orar ou acompanhar orações, cantar hinos, louvar, glorificar, até pregar, né? Você está provando de dons celestiais. E se fizer um participante do Espírito Santo, é a mesma coisa, entende? Então, verso 5, provar a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro. E recaíram, quer dizer, apostataram da doutrina verdadeira de Jesus Cristo. Apostataram da fé, entende? Sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então, para você entender direitinho a razão desses versos dentro da carta de Hebreus, você precisa ter informação do que ocorria naqueles tempos. O que acontecia é o seguinte, que as comunidades cristãs eram, na sua grande maioria, constituídas de hebreus, de judeus, entendeu? E eles estavam sendo assediados violentamente
pelos religiosos judeus que queriam que eles abandonassem o cristianismo e voltassem para as sinagogas. Você vê a informação disso, você lê a informação disso no capítulo 15 de Atos, que a primeira assembleia da igreja primitiva, a igreja cristã, foi por causa dos judeus, dos cristãos convertidos que estavam dizendo que era necessário se circuncidar, praticar o ritual judaico da circuncisão. Entende? Então, era uma perseguição tremenda dos religiosos judeus que não aceitavam o cristianismo. E esses judeus conversos ao cristianismo, eles eram desprezados dentro da comunidade judaica. E eram desprezados também pelos seus familiares. Eles estavam debaixo de grande pressão. Compreende isso? É um fato. Para você compreender certas coisas nas Escrituras Sagradas, é preciso que você compreenda o contexto histórico também, o que acontecia, o que estava acontecendo, e que motivaram o autor do livro a escrever o que ele escreveu. É óbvio. Muito embora estas coisas tenham aplicação para nós nos nossos dias, para que você tenha uma completa consciência do objetivo daqueles versos, da maneira como ele foi escrito, você precisa também examinar o contexto histórico, a época que esses crentes viviam em termos de política, de usos e costumes, de cultura. Senão você vai fazer interpretações erradas, como estão fazendo aí, como fez, né? O nosso ministério ao longo de 50 anos, matando pessoas, destruindo famílias. E se você pensa que foi somente porque o sujeito adulterou, fez uma outra coisa que seja um pecado grave, não. Bastava contradizer o ancião para entrar numa situação na rota de colisão e ser expulso. Entendeu? Estes judeus, eles se afastaram, abandonaram a comunidade cristã e voltaram lá para o sacrifício de bodes e de touros, para viver aquelas ordenanças todas judaicas. Mas só que para fazer isso, é como a congregação, né? Para fazer membro da congregação precisa rebatizar, entendeu? É preciso um rebatismo. Lá nas sinagogas judaicas era preciso o sujeito se levantar lá dentro da sinagoga e negar o Cristo, negar o Messias, dizer que o Senhor Jesus é um falso profeta, mentiroso, que ele não é o Messias, que ele não ressuscitou, que ele não veio para salvar a humanidade. Tem que fazer esse tipo de confissão. Então é o que está dizendo, né? Que é impossível renovar essas pessoas para o arrependimento. Por quê? Porque eles blasfemaram do Espírito Santo. Eles estavam blasfemando contra o Senhor Jesus e a obra que ele realizou na cruz. Que não há nada de mais sagrado em toda a Bíblia do que aquele sacrifício que o Senhor realizou por amor das nossas almas. Por isso que o autor de Hebreus está escrevendo a respeito destas pessoas. Não está falando sobre aquela comunidade cristã que estava reunida ali na sua presença. Entende? E você veja, todas essas pessoas que, como você, se valem desses versos, desses 3 versos, versículo 4, versículo 5 e versículo 6, para matar as almas e tirá-las à esperança da vida eterna, você se vale só desses versinhos, né? E não lê o 7 e o 8, que está mostrando que existem 2 tipos de pessoas. Está mostrando 2 tipos de pessoas. Está usando a figura da agricultura, tá? A figura da terra. Não sei se você é de São Paulo ou do sul do país, mas eu andei lá pelo Paraná. Lá no Paraná tem umas terras boas do caramba, entendeu? É um tal do Massapé, uma terra vermelha, né? E é uma terra muito boa e muito fértil. Mas eu andei também pelo sertão de Goiás. E o sertão de Goiás é um semiárido do nosso país. E você vê uma árvore plantada aqui, outra lá adiante. E outra bem lá acolá.
Entendeu? E essas árvores, elas crescem todas retorcidas, sabe? E você vê o solo é arenoso, pedregulhado, ruim de plantar, entendeu? Percebe isso? Então veja, é essa figura que o autor de Hebreus está usando para mostrar essa distinção entre o crente verdadeiro, que está descrito no verso 7. O verso 7 diz o seguinte: porque a terra que embebe a chuva, quer dizer, a terra que recebe a água da chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, e recebe a bênção de Deus. Está usando a figura, isso é uma linguagem figurada, do crente verdadeiro, nascido de Deus, possuidor do Espírito Santo. E ele ouve a palavra, ele lê a Escritura Sagrada e ele bebe essa palavra. Ele recebe essa palavra e essa palavra nele produz os seus efeitos. Entende? E ele vai viver uma vida digna, uma vida honrada, uma vida gloriosa, uma vida abençoada. Por quê? Porque ele tem em si o Espírito de Deus. E ele então tem poder para viver uma vida cristã digna. E se ele for submisso ao Espírito de Deus, vai aparecer as virtudes do Espírito Santo na vida dele. Vou usar um exemplo que eu uso muitas vezes. Essa mão esquerda aqui é você, a Marielle. Essa mão direita aqui é o Espírito Santo. Se você é uma crente verdadeira, nascida de Deus, se o Espírito de Deus habita em você, então veja, se você deixar que o Espírito Santo controle a sua vida, tá? E diga aquilo que Ele quer que você diga, e faça o que Ele quer que você faça, vai ali, você vai, vem aqui, você vem, fale isso, você fala, entendeu? Você vai ter uma vida abençoada, uma vida gloriosa, você vai ser uma mulher cheia do Espírito Santo, e vão aparecer na sua vida as virtudes do Espírito Santo, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não são muitos frutos, não. É um só, como se fosse uma laranja, que tem vários gomos. O fruto do Espírito Santo também tem vários gomos. Um deles chama-se amor, outro alegria, outro paz, benignidade, bondade, fé, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São virtudes que vão aparecer na sua vida conforme a necessidade que aparecer diante de você. E você vai ser um instrumento na mão de Deus. Onde você pisar a planta do seu pé, vai se transformar num vale de bênção. Entende? Maravilhas vão acontecer na sua vida. Entende? Agora, essa é essa situação, o Espírito de Deus controlando a sua vida. Se você fizer o contrário, tá? Você vai abafar o Espírito. Tá? Então você vai ser uma crente carnal, derrotada, triste, entendeu? E a sua vida não vai acontecer nada, entendeu? Mas se você nasceu de Deus, perdeu a salvação em absoluto perdeu a sua salvação. Isso não acontece. Essa situação que você viu do verso 4, 5 e 6, não acontece com o crente verdadeiro. Não acontece, ainda que ele esteja na desobediência. Não acontece com o crente verdadeiro. Eu vou lhe explicar por quê, minha querida. Porque Deus destrói a carne dele para salvar a alma. Entendeu? Deus destrói, manda a carne dele para o cemitério e leva a alma para a sua glória. Deus não perde o que é seu. Deus não mata seus filhos. Entendeu? É porque você é uma vítima de falsas pregações, doutrinas mentirosas. Eles jogaram no lixo o ensino do Senhor Jesus, a doutrina da salvação do Senhor Jesus, e substituíram pela doutrina de São Tiago. Entendeu? O Senhor Jesus fala por 20 vezes, 5, 10, 15, 20 vezes que quem crê nele tem a vida eterna. E a nossa doutrina diz que ele, vou abrir, vou pegar aqui, comigo é aqui, viu, filha? O
O segundo e o terceiro ponto de doutrina diz que ele é... O segundo ponto de doutrina diz que ele é parte inerente da personalidade de Deus. O que quer dizer parte inerente da personalidade de Deus? Quer dizer o seguinte, que sem ele não tem Deus. Entendeu? Percebeu? É lógico. Ele é apresentado como verbo divino. Verbo é a expressão, fala. Deus não fez nada com a sua mão. Leia bem o Velho Testamento, todinho aí, a criação do mundo. Ele falou e aconteceu. Essa palavra que saiu da boca de Deus é o verbo divino. É o Senhor Jesus na eternidade. O segundo ponto de doutrina, o terceiro ponto de doutrina fala que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nele há duas naturezas, a divina e a humana. Esse Deus maravilhoso está dizendo que quem crê nele tem a vida eterna. Se você duvida, você fica, será que eu tenho? É porque você não crê nele, entendeu? Para você ele não é ninguém, entendeu? É só conversa mole, só cascata na sua vida, entende? Não tem outra conclusão, né? O cara que diz que acredita, mas não acredita, não tem meio termo. Ele não gosta disso, ele já falou, seja o vosso dizer sim, sim, não, não, o que está fora disso é do diabo. Ele já falou isso aí. Acabou a conversa. Falou que tem a vida eterna, tem a vida eterna, acabou. Né? Aí agora vamos ver o outro, o verso 8, diz assim, mas aqui produz espinhos e abrolhos, quer dizer, aquela terra ruim, arenosa, cheia de pedra, cascalho, entende? É reprovada e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. É o crente ruim, é o crente que não nasceu de Deus, porque a palavra que ele ouve, a palavra das Escrituras Sagradas, não tem autoridade. A palavra que eu digo é verdadeira, hein? Não é muitas dessas pregações de falsas doutrinas, falsos ensinamentos que se ouve na congregação, não. A palavra verdadeira, bem fundamentada dentro das Escrituras, tá? Que o verdadeiro profeta de Deus pronuncia. E outra coisa também, as Escrituras, o registro das Escrituras, entendeu? Esse camarada, a terra ruim, ele não recebe a água, entendeu? Ele tem as suas próprias ideias, ele só faz aquilo que ele acha que deve fazer e o que ele acha certo. A Escritura Sagrada não tem poder, não tem autoridade para mudar os seus pensamentos e formar as suas crenças. Leia os comentários dos vídeos que eu coloco todos os vídeos, coloco fundamentação das Escrituras e você leia nos comentários, não vale nada para essa gente. Entende? Não é capaz de formar o pensamento e mudar a crença do indivíduo, entende? Está vendo aí no Facebook, aí, nos comentários, são pessoas que as Escrituras não têm autoridade para formar os pensamentos e mudar as crenças. É terra ruim, e está perto da maldição. E o fim dessas pessoas é ser queimada, é ser queimado no inferno. Entende? Mas o autor, veja bem, então, são dois grupos diferentes. Aqueles que foram embora e os que permanecem. E os que foram embora foram não para a situação de pararem de congregar, ou congregar em outra igreja, em outra comunidade, não. O que eles estavam fazendo é abandonar o cristianismo e apostatar da doutrina dentro da sinagoga judaica, dizendo que Jesus é um falso profeta, que ele não ressuscitou, que ele é um mentiroso, um enganador, entende? E outras coisas mais, para serem aceitos lá dentro da sinagoga, praticando sacrifício de bodes e touros, coisas que elas, tudo isso eram sombras das coisas futuras. Todo o ritual lá do judaísmo do Velho Testamento são simbolismos, sombras das coisas futuras que se cumpriram em Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus, feito para o sacrifício, de modo que a lei e as suas ordenanças se cumpriram nele. Quando ele disse está consumado, acabou ali a dispensação da lei e todas essas ordenanças e rituais judaicos para alguém alcançar alguma coisa da parte de Deus. Tá certo? Agora, a respeito de quem estava sendo dirigida aquela carta, no verso 9 ele diz, mas de vós, ó amados,
esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Entende? Então, percebe, está tratando de grupos diferentes, de dois tipos de pessoas. É como na sua congregação, muitos ali estão ali congregados com você, mas quantos realmente vão entrar na glória de Deus, vão permanecer na doutrina do Senhor Jesus? Entende? Não sabemos, você não sabe. O apóstolo também, nesta carta que ele escreveu estas palavras duras com referência, não esquecendo o momento histórico que vivia essa comunidade cristã, razão as comunidades cristãs, não esta, as comunidades cristãs nos tempos apostólicos, da dura perseguição dos judeus religiosos, entende? E que muitos abandonaram o cristianismo e voltaram lá para o judaísmo. Então a carta diz, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, dessa maneira dura com que ele escreveu versos atrás. Depois diz aí, porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do amor e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Leia o outro lá. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Entende? Então, veja aí, agora mais adiante, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus, olha, veja bem agora o verso 13, o que vai dizer. O verso 13 e o 14, o que o apóstolo vai registrar, veja. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, Deus prometeu a Abraão que na descendência dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então diz, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. Então, veja, a igreja, nós, verdadeiros crentes em Jesus Cristo, nós somos também herdeiros das promessas feitas a Abraão lá no Velho Testamento. Nós somos e seremos participantes de todas as bênçãos que Deus prometeu realizar na descendência de Abraão. Não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. E depois o 16, olha o que o verso 16 fala a respeito da terra boa, né? Que está lá no verso 7 lá atrás, do verdadeiro crente. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. Aí o 17 diz, por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs como juramento. Percebe, minha querida irmã, percebe, para que por duas coisas que não mudam, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Presta atenção, já falei, ele falou 20 vezes 5, 10, 15, 20. Quem crê tem a vida eterna. Então por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma firme e segura, e que penetra até o interior do véu. Minha querida, se você é uma crente verdadeira, a tua alma está ancorada lá, para dentro do véu,
no sacrifício do Senhor Jesus, na glória do próprio Deus. Entendeu? Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, sendo feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Entendeu, minha filha? Então, isso é uma interpretação maldosa, entende? Da palavra de Deus. Começou lá, né? É o costume. É o costume. O camarada abre a Bíblia em qualquer lugar, lê um versículo, e dali ele vai tirar uma mensagem. Então começou, não sei o que foi primeiro, tá? Não sei o que foi primeiro. Se leu lá 1 João, né? 1 João, lá, a carta de 1 João. Deixa eu ver aqui. A carta de 1 João. Deixa eu procurar aqui na Bíblia Online. Leu lá em 1 João, capítulo 5, verso 16. Se alguém vir seu irmão pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Então aqui, alguém leu, né? Esse verso aqui. Então inverteu já de pecado para a morte. Ele pregou, né? Pecado de morte, não é para nem orar, que pai, é para uma perdida, cadáver, tá fora, né, das minhas ovelhas, o cão que voltou ao seu próprio vômito, é uma porca lavada. Entendeu? Daí o que ele fez? A sua mentira, ele multiplicou por 200, 300, 500, e esses aí também foram multiplicando, e daí foi indo, e virou essa loucura diabólica. Que eu há 17 anos meto cacete nesses homens aí, agora que sai um ensinamento, né? Agora que sai um ensinamento, está escondido em listas secretas de ensinamentos, que eu não sei se vai produzir os seus efeitos algum dia, não sei, mas com certeza eles estão matando gente e destruindo família até o dia de hoje. E aí? Outro lá então leu em Hebreus, né? E caíram, caiu no pecado do adultério, tal, tá morto, é porca lavada, papapá, esse monte de coisa, virou esse inferno todo, entendeu? E não tem nada disso, tá? O Senhor é o juiz, tá? E eu não estou dizendo aqui que pode adulterar, pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas o juiz que vai julgar dos homens, né? Atiraram na frente dele uma mulher apanhada em adultério, entendeu? E os acusadores disseram, esta foi apanhada em adultério. E a lei manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu o que dizes? Ele demorou até para responder. Quando levantou e falou, quem dentre vós atire a primeira pedra. Quem dentre vós tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Entendeu? E todos eles, um por um, ou largando a pedra e indo embora. Aí ele perguntou para ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Então, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Agora, você acha que ela não pecou? Saiu dali na presença dele e nunca mais pecou? Nunca mais pecou? É isso que está na sua cabeça? Não, em absoluto. Ela continuou pecando. Talvez não adulterou mais, né? Não sei. Mas porque nós somos miseráveis pecadores, tá? Somos miseráveis pecadores. Você, examine-se a si mesma. O que é isso? Você sabe uma coisa? Os nossos irmãos aí não tinha como explicar a salvação que o irmão Luiz Franciscon, quando ele batizou por imersão. E o questionamento deles era apenas a maneira como ele fora batizado, que ele foi batizado com a aguinha na cabeça. E ele então declara que Deus o fez saber que o batismo certo é o batismo por imersão. Então, e é o fundador da Congregação Cristã do Brasil, mas ele declara que ele era uma alma salva já há 12 anos, antes do seu batismo por imersão, o batismo com a aguinha na cabeça. Declara que a esposa dele, a irmã Rosina, também era salva, no mínimo com 12 anos, né? Porque não sabemos o dia que ela batizou, né? Entendeu?
Não sabemos se ela batizou 1 ano depois, 2 anos, 10 anos depois, entendeu? Ele declara que ela já estava lá para trás, entendeu? O batizador dele também, o Giuseppe Beretta, era salvo já há 5 anos antes do seu batismo por imersão, lá no meio dos metodistas livres americanos, né, com a aguinha na cabeça, entende? Então isso aí mostra que o batismo não salva ninguém, que ele já era salvo já quando começou a congregação cristã no Brasil, né? Aí você a turma mostrava isso para o ministério. O que eles fizeram? Eles fizeram, não, ele foi salvo do pecado, o batismo dele salvou ele do pecado, né? Então começaram a achar um jeito para se explicar o batismo salvífico deles, né? Que precisa batizar na congregação para se salvar. Aí então começaram a apresentar para ele, mas o irmão Franciscão, ele declara que ele já era salvo antes de batizar. E aí, como é que fica? Não, aí inventaram, né? Tem que inventar. Que foi salvo lá, o batismo do Franciscão salvou ele do pecado. Tá, aí ficou, né? O batismo salva do pecado. Mas eles continuaram se masturbando, olhando para as mulheres com desejos, faltar com a verdade, mentir, enganar. Entendeu? Porque são homens. Né? Onde está o homem está a miséria, está o pecado, está o erro, está o engano, está a mentira. Então aí o que fizeram? Fizeram 2 coisas, dividiram, né? A Bíblia trata pecado, a palavra na Bíblia é hamartia, e significa erro. Então, significa o quê? Que todo pecado é um erro, todo erro é um pecado. Só que tem coisas que você faz, são erros que você faz e que não ofendem a Deus. Por exemplo, você fazer uma conta 2 mais 2, você colocar o resultado 3, você errou, né? A conta, né? A Bíblia trata isso como pecado. Agora é evidente que uma conta dessa não ofende a Deus. Agora tem erros que você comete e ofende a Deus. É assim que a Bíblia trata isso. Mas eles fizeram uma diferença. Você pode ver que na tribuna eles não confessam que são pecadores. Eles dizem que cometem erro, mas eles não confessam que são pecadores. Você provavelmente não confessa que é pecador. Eu te fiz umas perguntinhas lá nos comentários e você, deu fora, né? Para não confessar que você é pecadora, mas a sua realidade é essa. Lá em 1 João, na carta de 1 João, diz assim, aqui, vou ler para você, tá? 1 João, capítulo 1, verso 8, Se dissermos que não pecamos, mentimos e não há verdade em nós. Então você não está confessando seu pecado, a palavra de Deus está dizendo que está mentindo. Não tem verdade em você. Tá? E o verso 10 diz ainda que você está blasfemando, ofendendo e insultando a Deus, chamando o próprio Deus de mentiroso, porque está escrito aqui, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo, fazemos a ele mentiroso e não há verdade em nós. Então tudo isso que eu estou falando aqui, minha querida, é o seguinte, esses camaradas são useiros e vezeiros em torcer a palavra de Deus. Então torcer lá 1 João 5,16, que a expressão é, há pecado para a morte, por esse eu não digo que ore, que não é para desprezar essas pessoas. Simplesmente deixa na mão de Deus. Deus é que vai julgar essas pessoas. Não é para você julgar, dizer quem vai entrar no céu, quem não vai entrar no céu. Que você não é o juiz para julgar isso. É o Senhor Jesus quem vai julgar isso. Entendeu? Pegaram lá o verso lá de Hebreus capítulo 6, versículo 6, e cair é impossível, renovarem para o arrependimento. E aí, caiu, é porque adulterou, é porque não sei o que, está fora, é pecador, entendeu? Quando esse caíram, é impossível renová-los para arrependimento, significa apenas que essas pessoas se afastaram da doutrina verdadeira de Jesus Cristo. Só isso. Simplesmente isso. Extraviaram-se, voltaram lá para o judaísmo. Entende? O capítulo inteiro trata de dois tipos de pessoas. Né? Aqueles que foram embora e os que permanecem. E entre os que permanecem, 2 tipos de pessoas. Aquele que recebe a palavra de Deus, vive conforme ela, se consagra a Deus e vive uma vida agradável a Deus, porque ele é salvo por toda a eternidade. Não tem como separar isso. Entendeu? E aquele que não recebe a palavra, não lê a Bíblia,
não aceita, não serve nada para ele, não tem utilidade nenhuma. Se alguém fala para ele, ele não recebe, porque ele tem suas próprias ideias, entendeu? E não só, para por aí, a tal da paz de Deus também sacaram um verso de Filipenses 4:7, que não é uma saudação. A saudação você vê logo nos primeiros versos das cartas, e todas graça e paz em nome de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. O nome de Deus vem sempre associado, não vem separado. Pegar um verso lá em Filipenses 4:7, né, que fala lá da paz de Deus, que a paz de Deus que excede todo entendimento, alcança os vossos corações. A manifestação do desejo de Paulo que eles fossem abençoados ao ouvirem a leitura da sua carta, perverteram isso, fizeram disso, né, uma doutrina, dizendo que a verdadeira saudação é a paz de Deus, tá? E jogaram no lixo a doutrina do Senhor Jesus, que ele fala por 20 vezes que quem crê em mim tem a vida eterna, tá? E colocaram no lugar a doutrina de Tiago, notoriamente Tiago 2:14-16, que fé sem obras é morta, entende? Então, usam a palavra do apóstolo para contradizer a palavra do próprio Deus, que se fez homem e autor da nossa salvação. E tem um monte de coisas que esses camaradas sacam um versinho do seu contexto, pervertem o seu sentido e fazem aplicações. Tá? Por isso Pedro fala a respeito destes homens e destas mulheres. E abre seu olho também, você. 1 Pedro, onde está aqui? Vou pegar lá, mostrar aqui para você, né? Pedro, em 2 Pedro 3,16 diz que, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, quer dizer, quem não procura aprender, quem não procura, eu não sou doutor em Bíblia, mas eu fico pesquisando, procurando, entendendo, tá? Para entender. O indouto que não tem conhecimento, que despreza o ensino da Bíblia, e inconstantes torcem igualmente as Escrituras, as outras Escrituras, para a sua própria perdição. Estes homens estão trabalhando para a sua própria perdição, porque vão parar no fundo do poço do inferno. Agora fizeram lá, perverteram também do ponto de doutrina que diz que a regeneração ou um novo nascimento só se recebe pela fé. Quer dizer, até 2003, o ponto de doutrina estava dizendo que regeneração e novo nascimento é uma coisa só, que ocorre simultânea, conforme você lê lá no Evangelho de João, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Entende? Porque a pessoa, ao crer de fato no Senhor Jesus, recebe o Espírito Santo e a sua vida é transformada. É uma coisa que ocorre simultânea. Então, o que eles fizeram? Perverteram também o 5º ponto de doutrina, dizendo que a regeneração e o novo nascimento, que são duas coisas agora diferentes. Regeneração, o que seria? Você é batizado na congregação, e como eles dizem lá, eu até imagino, né, porque não existe nenhum ensinamento a respeito. Eu imagino que foi salvo do pecado, você já não é mais pecador, mas você tem que esperar o novo nascimento, que é a entrada na glória de Deus, aí você está salvo. Entendeu? Que o Senhor Jesus não ensina nada disso. Você está vendo os versos, está aí passando os versos, onde está a doutrina do Senhor Jesus, ensinando sobre a nossa salvação. E ele fala, quem crê em mim tem a vida eterna. Ele não fala quem crê vai ter, não sei se vai ter, quem sabe tenha, vamos pesar esse camarada na balança, entende? Vamos medir esse camarada no fio do prumo, para ver se ele passa. Não tem nada disso, crer tem e acabou a conversa, é Deus falando e estamos conversando, entendeu? Então é isso, tá bom? Então, minha querida, você entendeu? Entendeu? Então, olha, um conselho para você e para os demais, olha, se arrependa, se converta, salve suas almas, deixa de adorar homens, sistemas religiosos, ir atrás de ensinamentos de homem, confira tudo com o que a Bíblia diz, tá? Que a palavra de Deus fala, entende? Não vá atrás de homens, que não dá certo, tá? Não dá certo isso.
Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você está vendo que eu estou falando a verdade, mostrando quais são as nossas verdadeiras doutrinas, né? E o que a Bíblia diz a respeito delas, né? É isso, é que a Bíblia diz a respeito delas. Me ajuda aí, divulga os meus vídeos nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, lá no Facebook, lá nas comunidades Google+, né? Para que a nossa Irmandade conheça o verdadeiro Evangelho, se convertam, tomem posse da vida eterna, salvando as suas almas. Se nesse esforço conquistarmos uma alma para o Senhor Jesus, né, nós seremos ricamente abençoados. Os anjos vão cantar louvores a Deus, glorificando a Deus na glória, de alegria, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. E nós seremos ricamente abençoados. Um beijo em vossos corações. Orem a Deus por mim. E não se esqueçam, se inscrevam no meu canal do YouTube. Fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, no nome do Senhor Jesus.